Olá, tudo bom? Hoje eu queria te contar uma história que ficou guardada aqui no peito por muitos anos. Daquelas que só a vida tem coragem de escrever. Sabe, tem coisas que a gente vive e nem imagina o quanto vão nos transformar. A minha história com o meu ex-marido começou como em novela, cheia de amor, sonhos, promessas. Eu era uma moça nova, boba, cheia de esperança no coração. Me casei com aquele homem pensando que ia ser para sempre. E foi, de um certo jeito. Só que não do jeito que eu imaginava. A gente construiu uma vida, teve filhos, enfrentou dificuldades juntos. Ele sempre foi trabalhador, meio quieto, dizia que precisava viajar a trabalho, ficava dias fora. E eu cuidava da casa, das crianças, da rotina, achando que isso era o certo, o normal, o destino de toda mulher. Mas, meu bem, o tempo é um senhor sábio. E mesmo quando parece que nada vai mudar, ele dá um jeito de colocar a verdade na nossa frente. Demorou 30 anos. 30 anos da minha vida, para eu descobrir que aquele homem que dormia ao meu lado tinha outra família, outra mulher, outros filhos. Quando eu soube, meu neto, foi como se o mundo tivesse parado. Como se o chão tivesse se partido bem debaixo dos meus pés. Mas calma, não precisa chorar agora não. Deixa a vovó te contar como tudo aconteceu e como eu transformei essa dor em força. Eu tinha só 20 e poucos anos, recém-casada, cheia de sonhos nos olhos. Lembro direitinho de um domingo à tarde. A gente tinha combinado de ir visitar minha mãe, comer bolo de fubá com café fresquinho. Mas de última hora, seu avô apareceu dizendo que não poderia ir. Disse que tinha surgido uma emergência no serviço e que ia precisar viajar para uma cidade vizinha. Eu achei estranho, sabe? Porque domingo era o único dia que ele descansava. Mas ele estava tão nervoso, tão apressado, que acabei não questionando. Só me deu um beijo na testa e saiu com aquela mala que ele sempre deixava pronta. Fiquei olhando ele ir embora pela janela, o coração apertado, como se algo estivesse fora do lugar. Naquela noite, fui dormir mais cedo, e enquanto colocava nossas roupas no varal no dia seguinte, achei um bilhete amassado dentro do bolso da calça dele. Era um papel pequeno, com uma letra delicada, feminina, dizia assim: "Obrigada pelo fim de semana. As crianças ficaram tão felizes de te ver." Meu coração gelou. Eu li aquilo umas 10 vezes, achando que tinha entendido errado. Pensei que era algum mal-entendido, talvez de um primo ou amigo. Mas quando mostrei para ele, meu neto, ele riu. Disse que era trote, que alguém tinha colocado aquilo ali para nos separar, que eu era muito ciumenta. E eu acreditei, porque o amor da gente, quando é puro, confia demais. Fechei os olhos para a verdade, com medo do que ela poderia fazer com minha vida. E assim, segui, por mais 30 anos, engolindo pequenas dúvidas, disfarçadas de paz. Mas essa foi a primeira fresta, aquela que, se eu tivesse olhado com coragem, teria visto tudo antes. Foi numa tarde chuvosa. Eu já tinha mais de 50 anos. Meus filhos estavam todos crescidos, cada um cuidando da própria vida. E eu continuava ali, sendo a esposa dedicada, cozinhando o feijão preferido dele, lavando suas camisas como se fosse minha missão na terra. A campainha tocou. Era uma moça, bonita, de cabelo preso e um olhar firme. Perguntou se eu era a esposa do João. Quando eu confirmei, ela respirou fundo e disse: "Eu sou filha dele, da outra família." Eu lembro como se fosse agora. O tempo parou. Senti um zumbido nos ouvidos. As pernas falharam. Sentei na cadeira da cozinha sem dizer uma palavra. Ela tirou da bolsa uma foto. Era ele, mais novo, abraçado com outra mulher e 3 crianças ao redor. Um retrato de família, só que não era a minha. Fiquei em silêncio por horas depois que ela foi embora. Quando ele chegou, fiz só uma pergunta:
É verdade. Ele não negou. Sentou, abaixou a cabeça e começou a chorar. Chorou como eu nunca tinha visto antes. Contou que conheceu a outra mulher ainda no começo do nosso casamento, que tinha tentado se afastar, mas as coisas se complicaram e ele acabou levando 2 vidas. Disse que me amava, que nunca quis me ferir. Mas como que não fere? 30 anos, meu neto. 30 anos acreditando numa mentira. Naquela noite, eu chorei como criança. Me senti traída, enganada, tola. Mas também me vi. Pela primeira vez em muito tempo, olhei para mim e percebi que a mulher que eu era merecia mais do que migalhas de amor. Dói lembrar, mas foi nesse momento que eu comecei a despertar. Nos dias que seguiram aquela revelação, eu parecia um fantasma dentro de casa. Fazia as coisas no automático, mas por dentro era só silêncio e vazio. Me perguntava o tempo todo como eu deixei isso acontecer, como não vi antes. Mas a verdade, meu neto, é que às vezes a gente vê, só não quer aceitar. A gente ama tanto, entrega tanto, que prefere acreditar na mentira confortável do que encarar a dor da verdade. Só que depois de tudo aquilo, eu sabia que não dava mais. Lembro do dia em que decidi ir embora. Não foi grito, nem briga. Foi silêncio. Me levantei, fiz minha mala devagarinho, peguei meus poucos pertences e deixei um bilhete em cima da mesa. Cuide bem da sua consciência. Eu vou cuidar de mim. Fui morar com uma amiga minha, a dona Carmen. Ela tinha um quartinho nos fundos da casa e me recebeu com tanto carinho, como se eu fosse da família. Lá, pela primeira vez em anos, eu dormia sem angústia. Chorei muitas noites. Sim, mas também comecei a redescobrir quem era a Lourdes. A mulher, não a esposa. A alma, não só o papel que eu desempenhava. Comecei a fazer artesanato, a participar de um grupo de leitura na igreja, a passear no parque. Aprendi até a mexer no celular. Risos. Foi um recomeço simples, mas poderoso, porque a maior mudança não foi a casa nova, foi dentro de mim. Eu deixei de viver para agradar os outros e comecei a viver para honrar a mulher que eu me tornei. E sabe, meu neto, naquele momento, eu não sabia ainda, mas a minha melhor fase estava só começando. Passaram-se alguns anos desde que eu deixei aquela casa. Muita coisa mudou, mas o mais bonito foi o que mudou dentro de mim. Comecei a me olhar no espelho com mais carinho. Comecei a gostar da minha companhia, das minhas ideias, do meu silêncio. Me envolvi com um projeto social da igreja que ajudava mulheres que tinham passado por situações parecidas com a minha. E foi ali, compartilhando dores e vitórias, que descobri uma força que nem sabia que tinha. Aquela mulher calada, que aceitava tudo por medo de ficar sozinha, agora falava com firmeza, ajudava outras a se levantarem e sorria de verdade. Um dia, num desses encontros, conheci o seu Ademir, um senhor viúvo, muito educado, que fazia doces para vender na feira. Começamos a conversar, primeiro timidamente, depois com mais liberdade. Ele me ouvia com atenção, me fazia rir com suas histórias engraçadas. O mais bonito, nunca tentou me mudar ou apagar meu passado. Não sei se foi amor como dos filmes, mas foi amor verdadeiro. Calmo, respeitoso, daqueles que chegam sem barulho e vão construindo abrigo. A gente passou bons anos juntos, sem pressa, sem cobrança, só com presença. Mas a maior vitória, meu neto, não foi encontrar outro companheiro. Foi ter reencontrado a mim mesma. Ter aprendido que eu valia a pena sozinha. Que eu era inteira, mesmo com as feridas. Hoje, quando acordo e olho para o céu, agradeço. Porque até o que me doeu me trouxe para cá. E é aqui, nessa varanda, com o coração leve e a alma em paz, que eu me sinto verdadeiramente viva. Meu filho, a vida é cheia de surpresas, nem todas boas.
Às vezes a gente dá tudo de si e ainda assim acaba sendo machucado. Mas sabe o que aprendi? Que o que realmente define a gente não é o que nos acontece, é o que a gente escolhe fazer depois. Eu poderia ter me amargurado, virado pedra, fechado o coração, mas preferi florescer. Preferi transformar a dor em ponte e não em muro. A maior lição que eu levo dessa caminhada é que ninguém merece viver pela metade. A gente não veio ao mundo para ser segunda opção, nem para carregar nas costas o peso da mentira dos outros. A gente veio para amar, sim, mas principalmente para se amar. Porque quem se ama, se respeita. E quem se respeita, sabe a hora de partir, mesmo que com o coração em pedaços. Não tenha medo de recomeçar, meu neto. Não importa a idade, não importa o tempo que passou. A vida sempre dá chance para quem tem coragem de se levantar. Não é fácil, mas é libertador. E olha, perdoar não é esquecer. É escolher não carregar mais o veneno que o outro deixou. Eu perdoei seu avô, não por ele, mas por mim. Porque mereço viver leve. Mereço paz. Então, se um dia a vida te machucar, lembra da sua avó Lourdes. Lembra que dentro da gente mora uma força bonita, mesmo quando tudo parece perdido. E que o amor mais importante de todos é o que a gente cultiva por si mesmo. Agora me dá um abraço apertado, vem? Porque apesar de tudo, eu sou grata. Porque foi nessa dor que eu encontrei minha luz. E ela nunca mais se apagou.